Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma tiragem que chama Raio-X do Amor. É uma tiragem que eu inventei de acordo com uma necessidade minha e é um jogo que eu faço muito, né, em particular, e é uma continuidade do Templo de Afrodite. Então, a primeira parte a gente vai ver sentimentos, pensamentos e atitudes da pessoa em relação a você e de você em relação à pessoa, porque aí dá para se enxergar na relação também. E um resumo da situação atual. Depois eu vou tirar 3 cartas, que é o desenvolvimento do relacionamento para futuro. E por último, uma carta de conselho. Mas é um jogo cumulativo que eu vou lendo todo o processo, né, de acordo com o que eu tirei lá no começo, tá? E escolha uma das 3 pedras ou dos 3 decks, tá? E pausa o vídeo qualquer coisa, tá bom? Para poder escolher melhor, ou escolhe um montinho para cada pessoa, ou assiste todos para ver o que bate mais com você, né? Sigam a intuição de vocês, tá bom? Vou começar. Vamos lá. Então, para quem escolheu o montinho de número 1, da pedra azul, se concentra na pessoa que você é afim, não importa o tipo de relacionamento, status, ex, ficante, namoro, crush, tá? Vamos lá. Vamos lá. Para essa primeira tiragem, a gente tem aqui, como resumo da situação, uma coisa meio atropelada, tá? Então pode ser que um dos dois estejam meio na pressa, resolvendo coisas, ou acontecer algum tipo de desentendimento porque as coisas foram meio atropeladas, sabe? Então, pode ser que um dos dois estejam muito focados em algum outro tipo de coisa, sabe? Pode ser dinheiro, trabalho, enfim, né? Ou mesmo essa comunicação um pouco truncada, sabe? Aquela coisa, a pressa é inimiga da perfeição. Então, nesse sentido, talvez tenha um certo prejuízo aqui, tá? Você está marcada por esse lado aqui e a pessoa por esse lado. Eventualmente vem trocado, principalmente para casos de ex ou relacionamentos que são à distância ou que você nunca encontrou a pessoa, é um negócio virtual, tá? Mas conforme eu for descrevendo, você vai conseguir se identificar nas cartas ou identificar outra pessoa, tá? No mental da outra pessoa, que eu acredito que seja da outra pessoa se não veio trocado, a pessoa está bem estressada, bem cansada. Pode ser em relação a você, mas pode ser em relação a outras situações. Sabe quando a pessoa está com a cabeça cheia e não consegue muito se concentrar no relacionamento? Ou mesmo ela está estressada em relação a alguma coisa que aconteceu aqui entre vocês, tá? Esse estresse é tão grande que o sentimento dela também aqui é o 9 de pausa, aqui é o 10 de pausa, tipo, uma sobrecarga. Então, assim, para ela tá pesado esse relacionamento ou ter que manter esse relacionamento pensando em mais um monte de outras coisas, tá? Mas assim, em princípio, ela tá segurando a barra e não tá pensando em desistir, né? Tem um certo apego aqui nas atitudes. Esses apegos podem ser em relação a você, mas pode ser um apego da pessoa enraizada naquilo que ela acredita. Então ela não necessariamente vai abrir mão dos princípios dela e tá meio na dela, tá? Principalmente em casos de afastamento. Do seu lado, que eu acredito que tenha saído do seu lado, se não tiver trocado, o seu mental mostra
sofrimento. Aconteceu alguma coisa, né? Que você, quando pensa na pessoa, lembra desse sofrimento, tenta ser racional, tenta usar a racionalidade para sobrepor o emocional, né? Mas ao mesmo tempo sabe que esse sofrimento que aconteceu aqui entre vocês te causou um discernimento e uma abertura de porta, sabe assim, do tipo, era uma coisa ruim, mas também valeu a pena para direcionar o que fazer, né? No seu emocional, você enxerga a pessoa como uma pessoa estável, ou talvez cabeça dura, ou que goste muito das coisas do jeito da pessoa, tá? Mas assim, de qualquer forma, você respeita, né? E vê como uma pessoa de valor, tá? Mas é uma pessoa difícil que você está lidando aqui, né? Estressada, tal, apegada, né? E as suas atitudes é aquele famoso jogo de cintura de tentar equilibrar a situação, né? A pessoa é mais inflexível do que você, tá? Então, aqui, nesse primeiro momento, que é o templo de Afrodite, está mostrando a situação atual, você tentando equilibrar a situação, né? Com jeitinho, jogo de cintura. A pessoa apegada, mas né, não está pensando em desistir em princípio, mas né? Ou apegada e não está pensando em desistir dos próprios princípios, tá? E estressada. Então, essa carta central que fala dessa pressa, né? Ou desse exagero de foco, né? Fala um pouco que talvez a pessoa esteja focada ou na relação ou em outras coisas e você talvez esteja muito focada também na relação. Então, é momento de ter mais jogo de cintura, tá? Para você. Então, isso, apesar de ser uma leitura que né, do momento atual já dá essa dica aqui, tá? Então é menos bater de frente com essa pessoa, tá? Porque isso só vai piorar as coisas. Então é tipo aquela coisa, comer pelas beiradas, dar um jeito, né? Não bater de frente com esse ser de luz aqui, tá? Vamos ver o desenvolvimento disso para futuro, tá? Como é que vai se desenvolver esse relacionamento aí para futuro? Se concentra. Se está gostando da leitura, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like. Vamos ver aqui o desenvolvimento da situação para futuro. Olha, esse estresse, essa ainda permanece, tá? Mas ao mesmo tempo pede para não desistir ainda, tá? Segurar um pouco, sabe? Não se desgastar à toa, né? Acreditar, né? Ser cara limpa com a pessoa, sem fazer joguinhos, tá? Eventualmente, se conseguir sair mais, ver mais gente, dar uma aliviada nesse peso, sabe quando as pessoas ficam muito ou grudadas ou muito focadas nos problemas? Então aqui fala um pouco para dar uma espairecida. Então, alguma situação que eventualmente dê para vocês encontrarem mais gente, né, em locais públicos, curtir, vale a pena, né, para dar uma aliviada e tirar um pouco esse peso que está a relação. Outra coisa que fala aqui também, para outros casos, é tomar um pouco de cuidado aí com ou contatinhos virtuais, sabe assim, pode não ser nada demais, pode ser que a pessoa fique vendo as gostosas ou os gostosos, né, no Instagram, tal, dando like, né? Essa coisa dessa comunicação virtual. Então, isso é uma coisa estressante, né? Mas aqui também está falando para, em princípio, não desistir, porque por enquanto, pelo menos, está no plano do virtual ou do etérico ou da vontade, não necessariamente se constitui numa traição de fato, mas enfim, pode ser que seja um alerta aqui para ficar um pouco esperto nesse sentido, tá? Então,
a tendência aqui para futuro é, apesar do estresse, manter a fé e tentar fazer coisas mais leves, mais sociais e comemorar o lado bom da relação, tá? Em vez de ficar pesando, né? Literalmente, tá? Vamos ver agora um conselho de como agir em relação a essa pessoa para as coisas, né, saírem aí do melhor jeito possível, tá? Vamos lá, um conselho. Olha, aqui pede muito assim. Primeiro, atitude, tá? Mas assim, não é uma atitude fogo de palha. É bancar a posição, sabe? Eu tenho uma atitude, mas não é uma atitude que eu falo e depois não faço. O que eu falo, eu vou fazer, né? Então, a energia de paus é você pôr o pau na mesa, literalmente, né? E ir para esse lado criativo, né? Ou picante, ou da atitude. Então, assim, aquela coisa do tipo, faz, depois pensa, faz, depois, né? É tipo mais de se jogar, mas não é de um jeito inconsequente, porque aqui a gente tem um rei. Então, é de um jeito mais ativo e bancando, sabe? Assim, eu quero tal coisa, eu vou bancar o que eu quero e vou fazer, né? Mão na massa aqui, tá? Fala muito também, se não for você, né? Fala muito que essa situação também está muito na mão da pessoa, não necessariamente você que vai ter que bancar. Então, assim, se for um relacionamento que está de alguma forma desequilibrado, porque a pessoa está muito estressada, como a gente viu no começo aí no Templo de Afrodite, e você só fica, sabe, tentando ajustar a coisa e a pessoa não se esforça, aqui fala que a pessoa precisa fazer um esforço, a pessoa precisa ter atitude e bancar as atitudes, né? Então presta muita atenção se a pessoa fala, mas não faz, entendeu? Então aqui não é a questão de escutar e confiar em palavras, é em atitudes. A partir do momento que você olhar, perceber essa pessoa tendo atitudes diferentes, aí você pode agir, tá? Então, do seu lado é bancar o que você quer, né? Pau na mesa, se colocar, e do lado da pessoa, essa pessoa é que tem que fazer de fato e estabilizar, né? Mostrar estabilidade no que ela faz, não no que ela fala, tá? Então, aqui é isso, prestar atenção nisso, né? E você, isso, bancar, né? Pau na mesa, né? Fazer, não esperar que o outro faça, né? E se colocar para o bem e para o mal, sabe? É o que você quer, né? Fazer valer o seu desejo, né? A sua vontade também, tá? Tá bom? Bom, é isso. Esse foi o baralho número 1. Vamos ver aqui este baralho número 2, que é um tarô tatu, muito bonitinho, baseado em tatuagem. Se concentra na pessoa. Para quem escolheu essa pedrinha aqui. Vamos lá. Primeiro o Templo de Afrodite, depois a continuação. E tudo é o raio-x do amor, tá? Vamos lá. Opa, está ao contrário. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui mostra, como situação central, que muito do que acontece está nas suas mãos. Você é uma pessoa mais racional, mais madura que a outra pessoa aqui.
que é mais emotiva ou mais lisa, né? Então ela é uma pessoa que ela precisa se entender com o emocional dela, tá? Dele ou dela, enfim. Então, você, como está no centro aqui da leitura, independente se você é homem ou mulher, tá? E preferência de gênero, sexual, enfim. Aqui mostra muito assim que você tem essa sabedoria, essa estratégia, mas que você às vezes pode aparentar para essa pessoa como uma pessoa meio fria ou meio, muito dura, que essa pessoa eventualmente tenha um certo medo de você. Então, cuidado para não se comunicar de uma forma ríspida. Às vezes você não está nem na maldade, você está na pressa, sabe? Você responde uma coisa meio na pressa. Essa pessoa é meio melindrosa, então ela pode sofrer, assim, né? Ou qualquer coisinha, tem que tomar um certo cuidado ao conversar com essa pessoa para ela não entender errado, tá? A sua postura mais madura, tá? Vamos lá. O lado da pessoa, o que ela pensa em relação a você? Ela pensa numa chance, tá? Num começo ou um recomeço com você, né? Concreto, né? Uma nova fase, estabilidade e tal, uma chance que tem aí. Ela pensa nisso. No sentimento, ela esconde e guarda muita coisa. Então, pode ser uma pessoa um pouco tímida, né? E talvez oculte aí até uma certa insegurança ou instabilidade emocional, tá? Mas ela tem sentimentos aí guardados por você, por mais que ela não aparente, tá? E as atitudes, a pessoa tá como um rei de copas, então ela é meio mais para passiva. Então ela até pode fazer uns chavecos, tal, mas ela não mantém, sabe? Ela pode ser meio de lua, às vezes vai, aparece, às vezes some, e aí você fica meio sem saber o que fazer e tal, aguardando, né? E tem essa coisa dela tá te estudando até emocionalmente, ela tem sentimentos, ela tem coisas guardadas nela, então ela tem um mundo interior muito profundo, né? Por isso que talvez ela seja, às vezes, hipersensível ou tenha flutuações no comportamento, apesar de pensar numa chance concreta com você, de começo ou recomeço, tá? Então ela tá meio te estudando porque ela tem um pouco de medo de você, né? Você, pensando nessa pessoa, você pensa como uma plenitude, um amor que pode ter continuidade, né? E aqui, no sentimento, o sentimento é um sentimento firme, mas você, como você aparece como uma pessoa mais macaca véia, sabe assim? Mas que já rodou e mais madura que essa aqui, que é a pessoa que você está se relacionando, você está indo devagar, você está pisando. A hora que você sente firmeza, você dá um passinho para frente, tá? Então você tá querendo essa concretização, mas você não tá tipo viajando na maionese, apesar de você ver um potencial aqui de realização máxima com essa pessoa. E nas atitudes, você tá meio que, né, tem a expressão parada que nem um dois de paus, né? Meio se preparando, vendo o que você vai fazer, né, esperando um pouco a atitude da pessoa em relação a você, só que a pessoa, né, ela é meio, né, fica meio na dela, meio analisando, quer uma coisa concreta, mas talvez ela seja um pouco instável e você está querendo pisar em solo firme, né, para ter essa felicidade aqui. Então você está meio se preparando, aguardando, vendo qual é que é também. Um pouco parecido com o que está para a pessoa aqui no coração da pessoa. Mas aqui é mais nas suas atitudes. Então você está meio que preparando o terreno, sabe? E a hora que você sente que você pode, você dá um passinho a mais. Né? Mas aguardando muito a comunicação ou o movimento dessa pessoa, e essa pessoa é meio, né, instável aqui. Então, quando vem, ótimo, quando não vem, você fica meio sem saber, né? E dá uma freada também, tá? Então, esse aqui é a primeira parte do jogo. Agora a gente vai ver a continuação, que é evolução disso para futuro, tá? Então a gente vai se basear aí no que saiu nessa primeira parte, que chama Templo de Afrodite, e vai ver aqui a continuidade, tá? Vamos ver o que vem para futuro desse relacionamento, no que vai acontecer, né? Para futuro.
Vale lembrar que o tarô, né, as cartas em geral, né, os oráculos, eles têm acesso a vários tempos, né? A gente que vive num tempo linear, cronológico, mas os tempos estão todos misturados aí. Por isso que a gente vê o futuro, mas na verdade não é que a gente vê o futuro, né? Os tempos, eles são todos paralelos e simultâneos, tá? Vamos lá. Vamos ver a evolução desse relacionamento para o futuro. Olha, tem muitas saudades aqui de vontade de se reencontrar com essa pessoa, mas tem muitos medos, né? Então não sei se os medos são seus, por isso que você aparece como uma rainha de espadas, meio armada, meio aquele tanque de guerra, né? Sempre esperando uma coisa ruim acontecer, porque você já sofreu no passado, então você está aqui meio pezão atrás. E a pessoa, por ser muito sensível e também provavelmente já ter sofrido, também tem esses medos. Esses medos às vezes têm em relação ao passado, mas tem uma vontade de ter uma continuidade, um sentimento de se sentir em casa com a pessoa, né? Então, isso pode ser mútuo, tá? Só que aqui tem muitas possibilidades, muita confusão mental, achar uma coisa, mas é outra, pode ser uma das pessoas, ou os dois, um pouco iludidos, né? Ou um pouco perdidos sem saber o que fazer, né? Essa carta é um pouco a carta de você tentar achar o santo graal, né? Então, será que ali mesmo vai estar a minha felicidade ou eu estou viajando na maionese? E muito dessa confusão mental é, acontece por conta desses medos de situações do passado, tá? Então aqui já mostra que vai ter um período aí um pouco, talvez, confuso, né? Uma por conta de medos, traumas, e assim, os medos que são exagerados, né? E da pessoa ou das pessoas envolvidas estarem um pouco perdidas, tá? Desde não saber o que quer da vida, até vendo opções ou comparando opções, tá? Pode até ser outros contatinhos, tá? Mas pode ser também, essa pessoa é assim, mas deixa eu comparar com o meu ex-tal, com o meu ex-tal, com a minha ex-tal, né? Então, assim, tem muito medo e coisas do passado que precisam ser resolvidas para a coisa fluir. Porque, por enquanto, a coisa está um pouco perdida. Os dois, ou, enfim, não tenho, assim, a chance está aí, mas os dois, né, precisam baixar a guarda de forma diferente, né? Quem está assistindo aqui provavelmente tem que baixar a guarda mesmo, tirar essa postura de tanque de guerra, né, de estar muito armado e com medo de amar. E a outra pessoa precisa ter mais estabilidade emocional, né? Que pelo visto a pessoa é um pouco oscilante, tá? Não tem aquela firmeza de saber o que quer, porque a pessoa ainda precisa se conhecer, tá? Então aqui não mostra a coisa super evoluindo, tá? Talvez vocês ainda vivendo muitas situações esparsas, tal, mas nada se definindo, tá? Ainda tem muito medo, né? E muita ilusão, muita, né? Das pessoas estarem perdidas mesmo, não saberem o que querem ou meio iludidas, tá? Vamos ver um conselho para você de como agir em relação a essa pessoa, para as coisas fluírem da melhor forma possível. Vamos lá. Conselho aqui, 3 de espadas. O conselho é encarar os medos, sabe? E dar uma limpada. Então, assim, o sofrimento que você sofreu, ele não deve ser encarado como uma sentença que sempre vai ser igual. Então, o sofrimento, ele serve sempre para ter um discernimento, né? E abrir um caminho que estava travado antes. Então, não é para ficar com o pé atrás, armado, né? Com as defesas levantadas. É para usar esse sofrimento para abrir esse caminho, para limpar, para resolver isso, né? E de um jeito racional. Então, aconteceu isso no passado, foi ruim, foi horrível, foi.
E agora? Agora eu tenho outra cabeça, eu tenho outra a noção. Quando a coisa está indo para um lado que eu não gosto, eu já sei cortar, eu já sei resolver. Então, confiar nessa capacidade de usar o mental para sobrepor ao emocional, ao sexual, para ter clareza de como agir, tá? Então, aqui fala muito para é uma coisa um pouco de limpeza. Cortar o que tem que cortar, resolver o que tiver que resolver. Se for em questão dessa relação atual, né, não ter medo de ter uma conversa, de repente, para esclarecer as coisas, por mais dolorido e difícil que seja, para você não ficar assim nesse chove não molha, nessa preocupação, meio perdida, porque a tendência de desenvolvimento é a coisa ficar um pouco sem rumo, meio perdida, meio só causando paranoia, tá? Então, aqui vale a pena chegar a esclarecer as coisas, por mais difícil que seja, porque pelo menos a coisa vai se resolver e você não vai ficar empatada ou empatado aí nessa situação, sem clareza, perdido, se iludindo, sofrendo, pirando a maionese, fritando à noite, perdendo o sono, entendeu? Então, aqui para usar o racional, chegar e resolver as coisas, tá bom? Vamos lá. Agora, para quem escolheu a pedrinha verde, é verde isso? Não sei se parece aí, né? Vamos começar aqui o raio-x do amor. Concentre-se, pensa na pessoa amada. Vamos ver como é que tá essa relação. Vamos lá. Nossa, o que aconteceu aqui, minha gente? Vamos lá. Para quem escolheu essa pedra, a gente tem aqui na carta central a roda da fortuna. Então, pode ser que a coisa estava de um jeito e de repente virou, sabe assim, mudou totalmente, né? Pelas cartas que estão saindo aqui, provavelmente alguma coisa que aconteceu e mudou a situação para uma coisa pior do que estava, tá? Porque tem algumas cartas bem negativas, né? Então aqui, como fala muito dessa mudança brusca aí, né? Fala também chamam de roda do destino, né? Pode ser uma coisa que, né? Tinha que acontecer desse jeito para algum aprendizado, né? Aqui fala para, por mais que você esteja talvez nesse olho do furacão, nessa instabilidade, para você achar o seu centro, para você não pirar, tá? Para você não ficar fritando aí, né? Porque tem essa carta aqui que fala às vezes de você tirar conclusões precipitadas ou ficar muito ansiosa em relação ou ansioso em relação a essa pessoa, tá? Essa pessoa, ela pensa em você, ela tá pensando em você, tá aprendendo com a situação, tá pensando, né? Muito, né? Mas assim, na dela, oculta, né? Então, assim, é um jeito da pessoa também, essa virada brusca aqui, ela fez ela parar para pensar, né? Agora, os sentimentos dela tem um 5 de espadas, então ela tá meio do tipo achando que não tem mais jeito, sabe? Vendo muita limitação. É uma carta que fala de auto boicote também, então talvez falte uma confiança nela mesma, né? Ou na relação. Então ela é meio que ela não, ela tá mais na dela, naquele momento na dela, porque ela tá muito sem confiar, sem acreditar mais, sabe? Achando que ela tá perdendo tempo ou fazendo você perder o tempo dela. Então ela vê só limitação, ela não consegue enxergar além. Por isso que ela tá no mental dela se interiorizando e tentando aprender com isso. Bom, vamos lá. Pausou aqui o vídeo, vamos dar continuidade. Então, é o seguinte, a pessoa aqui tá no sentimento assim, né? Nesse momento de auto-boicote.
Nas atitudes, a pessoa está completamente desesperada, preocupada ou se sentindo culpada, aumentando muito os problemas, sabe? Não está vendo solução, está atormentada, né? Então ela está muito preocupada, ou ela vacilou, né? E não tá se sentindo assim incapaz de fazer qualquer coisa, né? Tá estudando alguma coisa do que fazer, tá aprendendo com a situação, mas essa pessoa está completamente sobrecarregada no mental. Então tem duas cartas de espadas aqui do lado dela, tá? Então ela tá naquele momento perdendo noites de sono, preocupada, não sabe o que fazer, né? Exagerando os problemas. Pode ser que ela até tivesse uma solução, mas como ela está se sentindo incapaz e não acreditando ou na relação ou não acreditando que ela tem a solução, ela não está acreditando nela, ela está muito entregue aos próprios pensamentos e exagerando as coisas todas. Então, o problema podia ser desse tamanho, ela está enxergando um gigante, tá? O bicho ia ser um monstro de uma cabeça, ela está enxergando sete, né? Então, ela não está com condições de fazer nada, por isso que ela está interiorizada aqui, pensando o que fazer e aprendendo com essa virada brusca aí que aconteceu na vida de vocês, tá? Você tá aqui, né, nessa questão da ansiedade, tirando conclusões precipitadas, ou escutando opiniões alheias e fofocas, ou ficou sabendo de alguma coisa. E tá nesse momento tentando se recuperar dessa virada, dessa situação aqui, que pelo visto não foi nada positivo, tá? Então você tá meio se recuperando ainda, né? Mas assim, a sua cabeça também tá ansiosa, né? Então a gente do lado da pessoa tem duas cartas de espadas e você também. No seu emocional, tentando se recuperar, tentando ficar quieta, se acalmar, mas a cabeça tá a milhão, tá? E aqui nas suas atitudes, você tá querendo demonstrar que você tá bem, que você tá correta, tá certa, né? Você ainda tem aí vontade de fazer valer o seu lado, né? Sair vitoriosa na história, mas no momento você está se recuperando aí, né? Pode até aparentar para essa pessoa que você está super bem, né? Tipo, postando em mídia social, que você está feliz, saindo com a galera, tal, curtindo a vida doidada, mas na prática você está se recuperando e ainda ou tirando conclusões precipitadas, ou escutando fofocas, ou a cabeça a milhão, muita ansiedade, né? Então, você tá tentando mostrar que você tá bem para essa pessoa, tá? Ou tentando ainda acreditando que você ainda vai sair vitoriosa nessa situação, tá? Vamos dar prosseguimento aqui para ver a evolução disso para futuro, tá? Como é que tá em relação a essa pessoa aí, o que, que vai rolar, o desenvolvimento disso, né? Que tá bem caótico aqui, né? Bem sinistro. Vamos ver. Olha, primeira coisa aqui que mostra é um momento de ruptura, tá? E de transformação. Então, de alguma forma, rolou um corte e uma transformação radical do que vinha antes. E aqui pede também para cortar, não ficar entrando em briguinhas desnecessárias, sabe? Em lutas que não vale a pena. E agora é um momento de espera e de se preparar para ver o que que vai fazer, sabe? Se tem como retomar isso ou não, né? Se quer ficar junto ou não. Então, parar e analisar. Analisar tudo o que rolou no passado, se vale a pena, se não vale, se tem muita dor de cabeça, coisa besta, sabe assim, uma coisa besta que se você der corda vira uma bola de neve. Parece que rolou uma situação um pouco assim, né? Então, se quiser aguardar e ver o que, que vai acontecer nessa situação específica, primeiro tem que aguardar e se preparar. Só que pede que corte urgente qualquer tentativa de
entrar nessa viagem errada aqui de fazer de briguinha por besteira, sabe? Porque senão não vai dar certo de novo. Então, assim, aqui não mostra reconciliação em princípio, tá? Mas sim cortar essas brigas à toa, né? Tipo, cortar essa postura de embate, né? De disputa, de ego, né? E se preparar para ver o que que vai fazer. Então, assim, é muito. Sabe quando você para pensar? Então, para pensar no lado bom da coisa, no lado ruim, ver se tem remédio, se tem perdão, se vale a pena, né? Para ver o que é que vai fazer, tá? Então, assim, muita calma nessa hora. Principalmente porque a carta que apareceu para você fala de conclusões precipitadas. Então, muita calma nessa hora para ver o que que essa pessoa também pode trazer para você ou não, ou se você já decidiu que você não quer, mas assim, aqui fala muito dessa prudência, dessa preparação de parar e pensar o que que vai fazer, tá? Vamos lá. Vamos ver um conselho de como agir em relação a essa pessoa, né? A partir de tudo que a gente viu aqui na leitura. Como agir em relação a essa pessoa, né? No momento. Aqui já tá pedindo muita calma nessa hora, mas vamos ver aqui um conselho específico, o que que vai sair. Aqui fala muito de aprendizado, tá? Então, assim, é aprender com os erros, né? A pessoa errou, a pessoa vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. Então, assim, não repetir os mesmos erros, né? É, lapidar a situação, pode ser, se resolver voltar ou se tiver uma chance de retorno, aí trabalhar para isso aconteça da melhor forma possível, né? E, e fazer esse investimento, né, com humildade, tá? Só que aí você vai ter que ver se a pessoa também voltou diferente e teve um aprendizado, né, a partir dessa situação ruim que aconteceu entre vocês. Então, a relação ela pode dar certo se houver um aprendizado dos dois lados. Não adianta só você mudar ou só a pessoa mudar, né? Provavelmente teve um aí que errou, pisou mais na bola, talvez a pessoa, né? Mas pede essa questão aqui dessa humildade para aprender a mudar e continuar investindo e lapidando a situação. Então, se você perceber que a pessoa não está disposta a se esforçar, né, para aprender e mudar, aí, tchau, valeu, né? Aquele abraço. Agora, se for o caso de não haver retorno, você tem que aprender que esse relacionamento te trouxe muito aprendizado. Tipo, a próxima pessoa que entrar na sua vida, você já vai ter um repertório de como agir, de como a pessoa é. Assim, você já vai ter história, já vai ter bagagem para conseguir avaliar se vale a pena investir ou não, né? Então, em casos de retorno, tem que aprender com os erros, né? Não entrar em briguinha à toa, não ficar, sabe, tem aquela briga, falar, aquela vez você fez isso, não sei o quê. Resolveu, ficou para trás, não alimenta essas ervas daninhas do relacionamento, né? E segue trabalhando para a coisa se estabilizar, né? Se não tiver mais jeito, usa essa situação como aprendizado. Não traz isso como um trauma, sabe? Eu sou dedo podre, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, sei lá. Usa isso como aprendizado para as próximas você já ter tá no outro patamar de conseguir ter discernimento e escolha, né? Do tipo, aquele relacionamento deu errado porque a gente ficava, né, brigando por besteira. Dessa vez eu não vou brigar por besteira, eu vou conversar, resolver na hora, né? Ou deixar quieto, né? Então fala muito dessa coisa do aprendizado, tá bom? É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado.
Deixem seu like aí, se gostaram da leitura, das leituras, né? Se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima. Tchau!